igreja primitiva, ela se reunia no templo e de casa em casa. No templo e de casa em casa. E assim a igreja do Senhor foi crescendo. E a Deus acrescentando dia a dia à igreja os que iam se salvar. Amém, irmãos? Então muitos chegavam, eram acrescentados, eram alcançados nas casas, eram alcançados no templo. E assim passavam a fazer parte da família de Deus, da família da fé. Então o culto da visão é para falar sobre isso. A primeira coisa que é importante você guardar no seu coração é que nós como igreja temos uma missão. Diga comigo, missão. Qual é a missão da igreja de Cristo? Isso não é uma missão só da comunidade missionária do Salvador de Bauru, não. Essa é uma missão da igreja de Cristo nessa terra. Qual é a nossa missão? Ide por todo o mundo, ide fazei discípulos, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode dar glória a Deus por isso? Então diga, a missão da igreja de Cristo nessa terra é fazer discípulos de Cristo. Nós vamos fazer discípulos de Cristo, amém? Uma igreja saudável é uma igreja que gera discípulos de Cristo. E nós precisamos gerar discípulos. Como Deus falou para nós lá no acampamento, quando Deus usou a figura da Tiffany ali naquele dia, vestida de branco, no último dia, no último culto, e Deus falou para nós, estou gerando algo nesta igreja, e eu creio, irmão, que o que Deus está gerando são muitos discípulos que vão nascer nesse ano. Quantos concordam, levante a mão e diga graças a Deus. Você crê, irmão, que Deus vai trazer à existência, vai gerar muitos discípulos dele nesse ano, e vai agregar à igreja, vai agregar a este corpo muitos discípulos dele. Eu creio nisso, e essa é a nossa missão, essa é a missão da igreja. A missão não mudou, a missão continua sendo a mesma. Nós precisamos fazer discípulos. É para isso que ele nos deu autoridade. É para isso que ele morreu na cruz. É por isso que ele morreu. E é isso que ele espera da igreja. Amém? Que possamos ir e anunciar o evangelho. Aí entra o nosso alvo. Digo alvo. Qual é o nosso alvo? A nossa missão é fazer discípulo. Então fica fácil. Qual é o nosso alvo para esse ano? Diga comigo, eu mais um. Então diga, eu mais um. Então o nosso alvo, é claro, só podia, se a nossa missão é fazer discípulos, então o nosso alvo é eu mais um. É você terminar o ano de 2026, olhe para o seu lado, veja se tem alguma cadeira vazia do seu lado, e tem. Olhe para a sua frente, veja se tem alguma cadeira vazia, e tem. O nosso alvo é terminar o ano de 2026 com todos esses lugares preenchidos, e eles serão. Por quê? Porque eu vou olhar para uma cadeira vazia e vou dizer, esse Deus usou a minha vida para que ele pudesse estar aqui hoje. Eu paguei um preço em oração, eu orei, eu me aproximei, eu jejuei, eu levei ele, ganhei ele para mim, ganhei ele para a célula, ganhei ele para Cristo e ganhei ele para a igreja, e hoje ele está aqui se tornando um discípulo de Cristo. Quem pode dar glória a Deus por isso? Então o nosso alvo é esse, amém? O nosso alvo é esse.
por que culto da visão? Porque lá em Apocalipse está escrito que naquele dia estará diante do trono e do Cordeiro, diga, diante do trono e diante do Cordeiro, uma grande multidão, diga, grande multidão, de todos os povos, línguas e nações, adorando ao Cordeiro e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Então, irmãos, por que culto da visão? Porque nós queremos fazer parte dessa visão. Nós queremos contribuir para que essa visão se torne real. Por isso somos uma igreja em célula aqui, anunciando o evangelho e buscando fazer discípulos e alcançando almas para Jesus. Mas não só aqui, mas também em toda Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Somos uma igreja missionária. Amém? Missionária. Que estamos semeando no reino de Deus, fazendo missões lá na Indonésia, através do Fábio, através da Casa Esperança, através do orfanato. Estamos também lá, continuamos na Indonésia, através da nossa irmã Margareta também, que está lá. Deus tem nos levado muito, temos sido uma bênção ali na Indonésia. Que Deus nos levante cada vez mais para fazer diferença naquele lugar. Amém? E temos também sustentado e ajudado missionários, irmãos nossos, por todo o mundo, através da missão Portas Abertas. Através da missão Portas Abertas, que socorre os missionários que estão sofrendo e sendo perseguidos pelo mundo. Estamos também ajudando a Missão AME, Associação Missão Esperança, ajudando aqueles que passaram por tragédias, problemas e situações, e a AME está ali socorrendo, estamos ajudando também. Amém? Então, é importante que você entenda isso, que você seja lembrado disso. E agora eu quero que você abra sua Bíblia rapidamente lá em Marcos capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 12. Quem está com saudade da célula aí, dá um glória a Deus aí. Tem mais ou menos. Quem está com saudade da célula aí, dá um glória a Deus. As células estão voltando e elas vão ser bênção demais esse ano, eu não tenho dúvida. O ano passado foi um ano muito abençoado, mas esse ano Deus tem coisas muito especiais preparadas para nós, eu creio nisso. Então vamos lá, Marcos 2, do verso 1 ao verso 12, diz assim a palavra do Senhor: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Diga, Jesus estava em casa. Muitos se reuniam ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Diga, Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então, diga comigo, trouxeram-lhe. Diga de novo, trouxeram-lhe. Então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado, e vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, diga comigo, vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados.
Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade. Diga comigo: o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Diga: e vá para casa. E ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Levante sua mão e diga: jamais vimos coisa assim. Quem crê que esse ano nós vamos ver coisas maravilhosas? Quem crê que esse ano nós vamos ver nas células Deus operando milagres, Deus operando maravilhas, Deus operando ali coisas que os nossos olhos jamais viram? Se você crê, levante sua mão e diga: nós vamos ver a glória de Deus se manifestar em cada célula, em cada casa, aonde as células estiverem acontecendo, nós vamos ver a glória de Deus se manifestar. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é o seguinte: minha casa. Diga: minha casa. Sabe por que eu peguei esse tema? Por causa do minha casa, minha vida. E foi por isso mesmo. Só que eu mudei: minha casa, minha missão. Diga comigo: minha casa, minha missão. Aleluia! A minha casa e a sua casa faz parte da missão, do cumprimento da missão. Deus quer que você entenda que a casa que Ele te deu, a família que Ele te deu, o lugar que Ele te deu, Deus também quer usar este lugar para que a missão se cumpra para a glória de Deus. E é importante que você entenda que a sua casa é um lugar aonde Deus pode se manifestar, aonde Deus pode salvar almas, aonde Deus pode perdoar muitos dos seus pecados, aonde Deus pode operar coisas ou milagres que nós nunca vimos. Mas eu preciso entender que é minha casa, minha missão. A minha casa, ela não pertence a mim. A minha casa pertence a Deus. Porque tudo que sou e que tenho vem de Deus. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu só sou mordomo da casa que Deus me deu. Não importa o meu endereço, não importa o tamanho dela, não importa, o que importa é que Deus me colocou naquela casa como mordomo dela. E aquela casa será um instrumento para que a missão se cumpra, para que discípulos sejam feitos, vidas sejam alcançadas, vidas sejam abençoadas.
porque que triste será se eu chegar na glória, na presença de Deus, e ninguém na minha casa foi abençoado. Ninguém na minha casa um dia ouviu o Evangelho. Ninguém na minha casa um dia foi acolhido. Ninguém na minha casa um dia foi abraçado. Ninguém na minha casa um dia recebeu uma oração. Ninguém na minha casa um dia recebeu um milagre. Ninguém na minha casa um dia sentou na minha mesa para comer comigo. Ninguém um dia na minha casa pôde sentir a presença daquele que é o Senhor da minha casa. Quem está comigo aqui? Irmão, nesse texto Marcos sugere que Jesus tinha uma casa. Você sabia que Jesus tinha uma casa? Jesus tinha uma casa. E tudo indica que essa casa ficava aí justamente em Cafarnaum. Que ele tinha uma casa, um lugar onde ele ia, onde ele dormia, claro, onde ele descansava. E a casa é para tudo isso. A nossa casa também, nós descansamos, é um lugar de refúgio, é um lugar de descanso, é um lugar também de intimidade, né? É um lugar onde nós estamos ali tendo tempo com a nossa família, isso é muito precioso, cuidando da nossa família, porque a Bíblia diz que se a gente não cuida dos nossos, a gente é pior do que o incrédulo. Então a casa é para tudo isso, mas a casa também é um lugar para acolhermos aqueles que Deus ama. Um exemplo disso é que Marcos sugere aqui, Jesus estava na casa dele, e se você olhar no verso 1 diz assim: dias depois Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Então Jesus estava na casa dele, estava em casa. Só que Jesus estava em casa e diz que muitos se reuniram ali, diga, muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. Então diga assim, muita gente foi até Jesus, e a casa de Jesus estava aberta para acolher a todos. E Jesus recebeu ali pecadores, publicanos e pecadores, doentes. Também mestres da lei estavam para o meio ali ouvindo, criticando, tentando pegar Jesus em alguma coisa. Mas Jesus abriu a sua casa e acolheu a muitos. Diga, acolheu a muitos. Então Marcos, ele nos fala aqui que Jesus tinha uma casa e que ele hospedava com frequência, ele recebia com frequência na sua casa pessoas, para duas coisas, diga duas coisas: ensinar, porque olha o que está escrito no verso de número 2, muitos se reuniam ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta, ponto. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Então Jesus reunia as pessoas, ensinava-lhes a palavra, ensinava-lhes a respeito do reino, ensinava-lhes sobre o perdão, sobre o amor, sobre o reino. Ele ensinava. E também curava, diga, curava. Muitos eram curados. No entanto, que diz a palavra, que trouxeram, diga comigo, trouxeram um coxo, diga, trouxeram um coxo, trouxeram um aleijado, e fizeram o quê? Muita gente, até a porta cheia de gente, subiram, abriram um lugar no telhado, na direção de Jesus, e desceram aquele homem diante de Jesus.
E Jesus, vendo-lhes a fé, diga, Jesus vê a nossa fé. Nós vamos voltar às células. Quanto nós vamos trazer diante dos pés de Jesus? Quantas pessoas nós vamos trazer aos pés de Jesus? Porque o texto revela que quem traz as pessoas aos pés de Jesus sou eu e você. Existe um preço, é pela fé, mas nós precisamos levar as pessoas a Jesus. E Jesus vai operar o milagre. Quem muda as pessoas, quem perdoa as pessoas, quem transforma as pessoas é Jesus, mas quem leva as pessoas até Jesus somos nós. O texto revela claramente isso, quem leva somos nós. E eu vou levar a pessoa até o mestre. Eu vou levar aquela pessoa para que ela ouça a palavra do mestre, para que ela ouça a palavra de Deus, e para que ela, ouvindo e crendo, o mestre opere na vida dela, e a perdoe, e a transforme, e a liberte, e a cure. Então o texto sugere que a casa, além de apresentar um lugar de descanso e refúgio, também se mostra uma extensão, diga extensão, do nosso chamado e missão. A casa de Jesus era uma extensão do chamado dele e da missão. Não está escrito que Jesus mandava os discípulos dizer, diga que eu não posso, diga que eu estou cansado, diga que agora não vou atender ninguém, diga para esperarem lá no Monte das Oliveiras às 20 horas que eu vou estar lá. Não, a casa de Jesus era uma extensão da missão dele, daquilo que ele veio realizar. E Jesus passava por casas, não só na dele, mas passou por muitas casas. Eu vou falar aqui rapidamente. Realizou muitos milagres. Foi em casa de publicanos e pecadores, e aquelas casas nunca mais foram as mesmas. Jesus sempre considerou muito a casa. A sua casa e a minha casa é um lugar muito importante para Deus. E Deus quer que você entenda que a sua casa é extensão da missão e daquilo que Deus tem para a sua vida. É uma extensão do seu chamado e da sua missão. Diga assim: casa é extensão da igreja. Diga, casa é extensão da missão. Diga, casa é extensão do reino. Por que casa é extensão da igreja? Porque nós somos a igreja. E quando você está lá em família, você e sua família, 2 ou 3 ali reunidos, a igreja está ali. Por isso que é tão importante o culto familiar. Quando você está ali reunido, seja na mesa, no momento de oração, em qualquer momento ali junto na sua casa, a igreja está presente, Cristo está presente. E célula é a mesma coisa, são irmãos se reunindo para realizar a missão, amém? Na casa, porque a casa é uma extensão da igreja e uma extensão da missão, assim como a casa de Jesus era e a nossa deve ser também. A nossa casa deve ser uma extensão da missão. A nossa casa deve ser uma extensão do reino, diga, do reino.
Jesus diz: o reino de Deus já está entre nós. Então, aonde nós nos reunimos, o reino de Deus está lá. A minha casa é uma extensão do reino. Se Deus me plantou lá no Jardim Pagani, é porque Deus tem um propósito lá, e o reino está lá. Se você mora no Araruna, Deus te plantou no Araruna, e o reino de Deus está no Araruna. Se Deus te plantou em qualquer bairro que seja, em qualquer bairro, é porque Ele quer que o reino de Deus esteja ali. E a sua casa é uma extensão do reino. Quando dali você adora, quando dali você ora, quando dali você busca a Deus, quando dali uma célula se reúne, já pensou? Vizinhos estão ouvindo, pessoas estão sendo abençoadas, a célula está orando pela vizinhança, orando pelos vizinhos. Isso é reino de Deus se manifestando. Algum vizinho já foi na sua casa pedir oração para você? Na minha já foi. E se foi, dê glória a Deus, porque as pessoas estão vendo o reino na sua casa. Agora, pior é quando as pessoas estão em desespero, estão numa situação ruim, mas nem pedem oração para você. É porque elas não viram o reino na sua casa, mas deveriam ver, porque você é cidadão do reino do céu. Você nasceu de novo da água e do Espírito. Você é cidadão do reino do céu, e a sua casa é uma extensão do reino. Amém? Então vamos aqui. Primeiro lugar, diga assim: a minha casa precisa ser lugar para acolher os que precisam ouvir o Evangelho. Você está disposto a abrir a sua casa para que as pessoas ouçam o Evangelho? Se você está disposto, levante sua mão e dê um glória a Deus aí. Eu estou disposto a abrir a minha casa para que as pessoas ouçam do Evangelho. Sabe por quê? Porque eu entendi que a minha casa é extensão da missão e do reino de Deus. Sim ou não? Eu vou abrir a minha casa. A minha casa já é aberta. A minha casa já tem célula, já faz muito tempo. Mas se tem uma coisa que abençoa a casa da gente, é célula. Sabe por quê? Porque é a compreensão dessa verdade que está revelada em Marcos capítulo 2. A casa de Jesus, o nosso mestre, o nosso Salvador, era uma extensão da missão e do reino. A nossa casa deve ser uma extensão da missão e do reino. E quando a célula se reúne, a arca da aliança está ali, a presença do mestre está ali, e aí nós vamos orar e nós vamos trazer as pessoas para que ouçam e recebam a mesma graça que nós recebemos quando estivermos aos pés do mestre. Então, primeiro é um lugar para acolher, diga acolher, os que precisam ouvir o Evangelho. Segundo, é um lugar para anunciar esse Evangelho. Nós vamos acolher e vamos anunciar. Diga anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Terceiro, é um lugar, diga, um lugar de salvação de almas. Manifestação da graça de Deus. Aqueles homens levaram aquele coxo, aquele paralítico diante do mestre. Trouxeram, fizeram um esforço, levaram aquela pessoa, pagaram um preço, carregaram, abriram o telhado, desceram a pessoa. Mas o que é que aconteceu? Jesus olhou para aquele homem e para a fé deles, diga assim, não foi só do homem, do paralítico, foi para a fé deles. Olha como isso é tremendo. Eu quero que você que participe de célula entenda isso. Quando nós estamos nos esforçando
pagando um preço em oração, em jejum, clamando e levando as pessoas até o Mestre, Ele vai olhar para a nossa fé. Mesmo que aquela pessoa que estiver diante dele possa não estar crendo como deveria, ou quem sabe não ter a fé suficiente, ou não estar compreendendo para poder receber, Deus está olhando a nossa fé. A nossa fé. Porque nós fizemos em obediência a Ele. Porque nós cremos que uma pessoa diante dEle nunca mais é a mesma. Que uma pessoa que nós levarmos e essa pessoa ouvir a palavra de Deus jamais volta vazia, mas sempre trará junto consigo os resultados. Diga os resultados. Quantos estão comigo aqui? Então o que acontece? É um lugar para anunciar a palavra, o Evangelho, mas é um lugar de salvação. Diga salvação. Por quê? Porque olha o que aconteceu. Jesus olhou para aquele paralítico e disse: os seus pecados estão perdoados. Diga salvação. Os seus pecados estão perdoados. Irmão, era salvação acontecendo. Mas aí as pessoas disseram: mas quem que é ele para perdoar pecados? Não é? Os fariseus estavam olhando: quem que é ele? É só Deus perdoa pecado. Aí Jesus, que conhece todos os corações e conhece o seu, o meu aqui essa noite, o que ele fez? Ele olhou para aqueles homens. Jesus olhou e disse assim para eles: para que vocês saibam, olha, presta atenção, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade. Diga, o Filho do Homem tem autoridade para salvar. Lembra da música que a gente canta? Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Ele tem poder para salvar. Ninguém pode salvar a não ser Jesus. Então ele tem poder para salvar. Eu creio na salvação de almas. Eu creio na transformação de vidas. Eu creio que quando Jesus toca alguém, quando alguém está diante do Mestre, quando alguém é tocado por Ele, nunca mais é a mesma pessoa. Ele é salvo. Ele consegue enxergar os seus pecados, as suas misérias, e se arrepende. Jesus perdoa e dá a ele uma nova vida. Uma nova vida. Não se fala mais desse paralítico, mas eu tenho certeza que a vida desse paralítico nunca mais foi a mesma. Porque primeiro ele não era mais paralítico. Ele passou a andar normalmente. Mas não foi só o coração dele que se tornou normal. Não foi só o corpo dele, que se tornou normal, mas o coração também, que estava doente, foi sarado naquele dia. Por isso Jesus disse: perdoados estão os seus pecados. E depois disse: levanta, toma o teu leito e vá para a tua casa. Então, irmão, a nossa casa é lugar de salvação. E a nossa casa, diga comigo, é lugar de manifestação de milagres, de curas. Amém ou não? Aquele irmão dizer assim: olha, eu estava com síndrome do pânico, mas eu comecei na célula, Deus me curou. Hoje eu estou liberto, eu estou curado, aleluia. Olha, eu estava cheio de angústia, com o coração, não é? Pensando em tirar minha própria vida, numa situação terrível. Mas eu comecei na célula, os irmãos me acolheram, eu senti o amor de Deus.
e a minha vida foi transformada. Hoje eu sei que Jesus me ama, que Jesus tem o melhor para mim. Aleluia. Irmão, sabe o que é isso? Isso é salvação, isso é milagre. Isso é milagre. Jesus sara a alma, Jesus sara o corpo também. Amém? Gente pode entrar lá com dor e sair sem dor. E quantas vezes isso já aconteceu em célula? Pessoa entrar ali, irmão, numa situação tão difícil, mas sair dali curado e restaurado. Então você entendeu? Olha o final desse texto. Jamais vimos coisa assim. A sua casa pode ser uma casa normal. A escolha sempre é sua. Sua casa pode ser uma casa normal, que vai ter ali a graça de Deus. Deus vai sempre cuidar de você, sua casa. Agora você pode nessa noite escolher que a sua casa seja um lugar aonde opera o sobrenatural. Que a sua casa você vai poder ver com seus próprios olhos coisas que você nunca imaginou. Quer um exemplo disso? Olha aí. Vamos ver algumas casas que Jesus passou. Eu quero que você abre lá no Evangelho de Lucas. Capítulo 19. Lucas 19. Bem rápido. Lucas 19. Aonde que Jesus foi? Na casa de quem? Na casa de Zaqueu. Vamos ler a partir do verso de número 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Zaqueu tinha subido num sicômoro, numa árvore, que não era fácil de subir, porque esse sicômoro tinha espinho, mas mesmo assim ele subiu. Mesmo assim ele subiu para ver Jesus. Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Eu quero que você agora levante a sua mão e diga assim: hoje houve salvação nesta casa. Quantos querem fazer essa declaração dentro da sua casa e dar glória a Deus? Já pensou, irmão? Deus salvando vidas lá dentro da sua casa. Deus salvando Zaqueu. Deus salvando homens que estavam distantes dele, que não o conheciam, mas que desejavam, que tinham curiosidade, que queriam saber. E aí você vai acolher dentro da sua casa, e esses homens vão ver o Mestre, vão ver Jesus, e Jesus vai salvá-los. Aleluia! Zaqueu, irmão, aqui, Zaqueu sim, era um homem que tinha muito dinheiro, era. Alguns dizem que Zaqueu roubava os outros, mas Zaqueu quer dizer o justo. Talvez o trabalho do Zaqueu não era muito bem visto pelos outros. É mais ou menos como Zaqueu fosse um fiscal de renda. O povo gosta de fiscal de renda? Gosta nada, não quer ver nem pintado na frente. Pintou um fiscal de renda, o povo já, não é? A não ser que ele seja da sua família ou seja você mesmo, não é?
mas geralmente não se gosta. Mas Zaqueu, porque ele esteve, Jesus foi na casa dele, aleluia, e ali operou salvação. Jesus, quando entra numa casa, ele opera salvação. Salvou a sua família e vai salvar muito Zaqueu. Zaqueu foi lá, Zaqueu era justo, Zaqueu era cobrador de impostos, Zaqueu era um homem lá, né, mal visto da sociedade. O que foi que aconteceu? Ele disse assim: Senhor, eu resolvo. Se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Diga assim: se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E vou dar metade dos meus bens para os pobres. Quem é bom de matemática, você já pensou se esse cara fosse ladrão? Dá para mentir para Jesus? Dá? Agora faz uma conta matemática comigo. Ele ia dar metade dos bens dele para os pobres. Pensa num cara rico. O cara tem, vamos chutar aí, o cara tem 2 milhões no banco. 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. É milionário, tem 2 milhões de reais. Falou: vou dar metade. Já se foi 1 milhão. Agora só tem 1 milhãozinho. Se ele defraudou, e ele disse que se ele defraudou, ele vai devolver o quê? 4 vezes mais. Se ele tivesse defraudado um monte de gente vezes 4, será que 1 milhão dá para pagar? Hein? Hein? Claro que não dava, irmão. Ia ter que emprestar dinheiro. Hã? Mas é claro que eu estou levando você a pensar no texto. Então Jesus leva um homem rico, que tinha um trabalho que não era muito bem visto, o povo não gostava muito dele. Ele também errou, como todo mundo erra, mas ele disse: eu encontrei a salvação e o maior tesouro da minha vida. Eu tenho de tudo dessa terra, mas eu não tinha Jesus, e agora que eu conheci Jesus, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus olhou para aquele homem, porque Jesus conhece o coração, a obra estava acontecendo, e Jesus disse: hoje aconteceu salvação nessa casa. Então por que abrir sua casa? Para que esse milagre aconteça da salvação. Deus pode salvar muita gente. Deus pode salvar médicos, Deus pode salvar advogados, Deus pode salvar pedreiros, Deus pode salvar serventes, Deus pode salvar enfermeiros, Deus pode salvar empresários, Deus pode salvar quem Ele quiser salvar. Mas eu preciso entender que a minha casa é extensão da missão, que a minha casa é extensão do reino. E eu desejo ver salvação dentro da minha casa. Você deseja? Que nem eu. Porque se na história da minha passagem por essa terra forem salvos dentro da minha casa 2, 3, 4 famílias, 5, 6, 7 jovens, não sei, não importa a quantidade, mas se um for salvo, já valeu a pena. Se um, quanto mais uma dúzia, uma centena, não sei. Outro texto, rapidinho, senão não dá tempo. Olha lá, Marcos 5. Volta um pouquinho, Marcos 5, 21 e 40. Nós vamos ler só esse, depois os outros 2 eu vou citar por causa do horário. Mas vai acompanhando. Todos esses textos é Jesus entrando em casa. E tem muitos outros. Marcos 5, 21 a 43. De 21 a 24, melhor dizendo. Tendo Jesus voltado de um barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. E ele estava junto ao mar. Então chegou
um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus. Ele lhes disse com insistência: minha filha está morrendo, venha pôr as mãos sobre ela, para que ela seja o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Salva e viva. E Jesus foi com ele. Agora vamos lá, vá um pouquinho mais para frente, lá no verso 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegavam alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde ela estava, e tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou, começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém? Olha para mim, diga: a menina morreu, não incomode mais o mestre. Quantas vezes ouvimos essa frase? Essa pessoa não tem jeito, deixa para lá. Essa pessoa nem adianta chamar, não tem mais jeito. Não, aquele ali já era, aquele ali não tem jeito. Irmão, tem jeito. Quando Jesus está na causa, tudo tem jeito. E nós vamos crer sempre. Há sim solução, mesmo que esteja morto. E é para isso que a igreja vai. E é para isso que a minha casa e a sua vai se abrir esse ano, para que o milagre da vida se realize ali dentro. Para que pessoas mortas nos seus delitos e pecados, pessoas mortas, pessoas que a sociedade já desenganou, dizendo que não tem jeito, que essa pessoa não presta, não serve para nada, é mau caráter, não vale nada, isso daí não tem jeito, larga a mão, é perder tempo. Não, nós não estamos perdendo tempo, nós vamos acolher, nós vamos receber, nós vamos crer no que Jesus falou. Não tenha medo, não está morta, só dorme. Está cega, está dormindo, não está entendendo, não está compreendendo. Mas eu vim acordar. Jesus acorda. Jesus desperta. Levanta tu que dormes, levanta do pó. Irmão, o nosso Deus ressuscita os mortos. Ele pode fazer qualquer coisa. Se você abrir a sua casa, o poder da ressurreição vai operar lá. E não só vidas vão sair do fundo do poço, do lamaçal, e vão conhecer a Cristo e vão se tornar discípulos, assim como os da sua casa também serão levantados por Deus. Olha a importância disso. Eu vou citar que não dá mais tempo, nós já vamos orar. Olha só, ele passou na casa de Pedro e curou a sogra dele. Diga, ele passou na casa de Pedro e curou a sogra. É por isso que Pedro negou Jesus 3 vezes, você sabia disso? É só para descontrair, irmão, isso não é verdade. Isso não é verdade. Não é. Ai, Jesus, só eu, né? Deus tem misericórdia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus fez milagre na família de Pedro. E Jesus vai fazer milagre na sua família. Quantos creem aqui? Vai fazer milagre na sua família.
Jesus também foi na casa de Maria e Marta. Ouvimos lá no acampamento o Zeca pregando a palavra, falando o quê? Da importância da presença dele, de estar aos pés de Jesus, de ouvir a palavra. Amém? Então Jesus, ele vai falar muito. Quando a célula está na tua casa, a palavra está sendo liberada. Diga palavra, palavra. E não existe nada mais poderoso do que a palavra de Deus. E você imagina a palavra de Deus sendo liberada toda semana na sua casa. Toda semana, palavra de Deus sendo liberada na sua casa. Irmão, você acha que sua casa vai ficar a mesma? Você acha que a sua casa vai continuar do mesmo jeito? Deus vai operar milagres e maravilhas na sua casa. A casa sempre foi um ambiente usado por Deus para expansão, diga expansão, crescimento e cumprimento da missão, a manifestação do reino na terra. Você abre Atos 5:42, abre aí, nós estamos para concluir aqui. Atos 5:42. 5, verso 42. Quem achou, diga amém. Olha o que diz Atos, que conta a história da igreja primitiva, como eles faziam, qual era a maneira que eles operavam, que Deus estava dando um grande crescimento para a igreja. O que eles faziam? 5:42. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. O que significa isso? Jesus é o Salvador. Cristo é o que padeceu, que pagou o preço pelos nossos pecados, mas que venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Então eles pregavam a Jesus, o Cristo, o Salvador do mundo, que perdoa os nossos pecados, que tem uma nova vida para nós, uma vida e uma vida com abundância para nós. Amém? Muito bem. Olha outros textos aí da igreja na casa. Vamos ler 2, Romanos 16:5, abre aí. Só 2 por causa do tempo, mas presta atenção nesses versículos. Romanos, aqui é Paulo já em missão, Romanos 16, verso 5. Olha o que Paulo diz: saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. De quem? De Priscila e Áquila. Diga Priscila e Áquila. Se você voltar um pouquinho lá no verso 3, ele está dizendo: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Aí no verso 5 ele diz: saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então diga: a casa é extensão da igreja. Diga: a casa é extensão da igreja, é extensão da missão, é extensão do reino. Deve ser. Se não é, alguma coisa está errada. O que mais? Olha aí. Filemon, sabe onde está Filemon aí? Vai lá. Procura o Tito, depois do Tito você acha Filemon. Filemon, capítulo de número 1, verso 2. Diz assim, isso aqui, vou ler o verso 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua, diga, a igreja que se reúne em sua casa. Quem pode dar glória a Deus por isso? Mais uma vez a palavra de Deus dizendo: a casa é extensão
da igreja é extensão da missão, é extensão do reino. Saúde os irmãos que estão lá. Saúde a célula que está lá na casa do Filemon, nosso cooperador. Saúde, 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 irmão. Saiu saúde, quem recebe saúde aí? Se saiu saúde é porque é para você receber. Agora vamos voltar. Saúdem, saúdem a igreja ou a célula que está na casa de Áquila e Priscila. Vou terminar dizendo o seguinte. Eu li só alguns textos aqui. Mas qual casa ficou registrada na Bíblia? Que casa ficou registrada na Bíblia? A casa que abriu a porta, entendendo que ela é a extensão da igreja, é a extensão da missão e é a extensão do reino. A casa de Áquila e Priscila é conhecida de gerações e gerações. Atixim, saúde. Saúde em nome de Jesus. A casa de Filemon é conhecida de geração em geração. E a casa do Fábio, como será? E a casa da Sueli, como será? E a casa do Everton, como será? E a casa da Vitória, como será? E do Vitor. E sua casa, irmão, como será conhecida? Hoje, nesse culto da visão, é o dia de nós falarmos para Deus: Deus, minha casa é sua, minha casa é sua. Não só entre nela, mas use ela, para que nela aconteça salvação, libertação, cura, milagre, vidas sejam transformadas, vidas sejam abençoadas. Você crê nisso? Você crê que no céu tem um registro? Quem crê que no céu tem um registro? Vai chegar o dia que você vai estar diante do Cordeiro do Salvador, ele vai dizer assim: muito obrigado, meu filho, por ter aberto sua casa. Sabe por quê? Porque lá o fulano foi salvo, o ciclano foi liberto, o outro foi acolhido, o outro foi restaurado a comunhão. Pensou coisa maravilhosa, irmão? Se ouvindo da boca do próprio Salvador do mundo. Eu sei, irmão, olha para mim, não fique assustado. Eu sei que tem uns que são mais hospitaleiros que outros, eu sei disso, eu sei. Mas se você entender a palavra, mesmo não sendo tão hospitaleiro como alguns, eu posso te confessar uma coisa, eu vou confessar aqui, eu não sou tão hospitaleiro assim. Eu gosto do meu sossego, da minha casa, tá eu, a minha esposa, meus filhos, eu gosto. Mas em obediência a Deus e a sua palavra, e porque a casa não é minha, é dele, eu abri a minha casa. Tem célula lá toda semana. Mas que coisa maravilhosa é. E como a minha casa tem sido abençoada por isso. Amém? Então a gente tem que aprender a fazer. Entende? Aprender. Vamos ficar de pé? Eu quero orar pela sua casa. Eu quero terminar abençoando a sua casa. Feche os seus olhos. Eu quero te dar agora a oportunidade
E eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui rapidinho. Eu sei que só tem 10 minutos, mas eu queria chamar o pessoal do louvor. Eu quero que você estenda a sua mão e fale com Deus agora. A palavra de Deus falou com você. Jesus está falando com você. O Mestre está falando com você. Ele te deu uma casa tão abençoada, Ele te abençoou, Ele fez milagres, Ele moveu, Ele abriu portas. E você hoje, se pudesse vir aqui na frente testemunhar e falar: olha, minha casa é um milagre de Deus, é um milagre na minha vida. Então consagre a sua casa a Deus. Eu queria te dar essa oportunidade agora. Consagre a sua casa a Deus, consagre. Eu quero te dar um minuto para você consagrar a sua casa a Deus. Faça isso agora. Pai, nós queremos nessa noite, Pai, neste culto da visão, entendendo pela Tua palavra que a nossa casa é extensão da igreja a qual nós fazemos parte. É extensão da missão a qual o Senhor nos chamou. E é extensão do reino que já está no meio de nós. Por isso eu quero te glorificar, Pai, pela minha casa, pela casa dos meus irmãos. Quero agradecer por cada casa, por cada lar aqui representado, por cada milagre que o Senhor fez. E se os meus irmãos pudessem testemunhar, Senhor, seriam muitos, e são muitos milagres. Na minha vida mesmo são milagres e mais milagres. O Senhor operando, o Senhor fazendo, o Senhor abrindo portas, o Senhor movendo de uma maneira sobrenatural. E hoje, Pai, nós entendemos, além de te agradecer pela casa que o Senhor nos deu, nós compreendemos, Deus, que tudo é teu e que ela não é nossa. O Senhor só colocou nas nossas mãos, que nós somos mordomos daquela casa. E queremos, como bons mordomos, Pai, cuidar dela para a glória do Teu nome. Ó Deus, e fazer com que esta casa, Pai, cumpra o propósito, não só na nossa vida como família, mas na vida daqueles que estão ao nosso redor. Meu Deus, eu quero profetizar aqui, que a casa dos meus irmãos será um lugar onde eles vão acolher a família, acolher as pessoas que eles amam, acolher os colegas, amigos de trabalho, que vão, Deus, acolher células nas suas casas. As células vão se abrir ali, Pai, e ali vidas serão salvas, vidas serão curadas, serão libertas, transformadas. Vidas, Pai, vão receber ali do toque do Mestre, vão ouvir a palavra do Mestre, serão transformados, libertados, meu Deus, e voltarão para suas casas, meu Deus, com o mesmo desejo de que um dia na casa deles outras vidas sejam transformadas. Meu Deus, eu quero profetizar isso. Eu quero profetizar isso sobre esta igreja que aqui está e sobre cada família bendita do Senhor aqui nessa noite. Ó Deus, que a Tua palavra arda no coração deles, Pai, que o Senhor que está falando aqui nessa noite os convença e que eles possam entender o privilégio, a honra de nós recebermos a célula, de nós cumprirmos a palavra e de vermos a manifestação da Tua glória dentro da nossa casa. E mesmo depois que termina uma célula, o Senhor continua agindo e operando ali e realizando coisas, milagres, maravilhas dentro da nossa casa e da nossa família. Senhor, muito obrigado por isso. É maravilhosa a Tua presença. Quantos milagres o Senhor operou numa casa, o Senhor continua operando milagre nas casas. E nós queremos declarar: minha casa, minha missão, minha casa, minha missão, não só de cuidar dos meus, mas que a minha casa seja um instrumento para que o reino de Deus se expanda, para que a missão seja realizada.
e para que vidas sejam alcançadas. Senhor, esse é o nosso clamor. É isso que eu profetizo sobre os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão cultuando a Deus em casa, aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem, que o Senhor possa falar ao coração deles, convencê-los a respeito desse privilégio, e assim o teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Antes da gente cantar